espero que esse vídeo encontre você bem, com saúde. Tá? Eu gostaria de comentar um pouco sobre esse livro aqui, de Elena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos. Essa aqui é uma versão italiana, que eu já apresentei em outros vídeos aqui que eu faço, que meu irmão estava na Itália no final de fevereiro, e eu pedi que ele me comprasse para mim, procurasse para mim esse livro nas livrarias lá italianas, né? E ele achou em Milão esse livro e comprou no dia seguinte que ele comprou esse livro, a livraria fechou, Milão fechou, sabe? Foi um pavor na pandemia na Itália, né? E foi uma sorte, né? Porque esse livro aqui, depois que chegou aqui, eu passei álcool em gel todo nele. Tô brincando que meu irmão, quando ele voltou, ele ficou de quarentena por pelo menos um mês, né, antes de me entregar esse livro de volta. Tá? Mas o pessoal me perguntava, né, por que você vai comprar um livro em italiano se você não lê italiano? A questão é que Elena Ferrante é uma autora que eu aprendi a apreciar muito. A partir da série napolitana que eu li dela em 2018, e foi uma série assim que me arrebatou, né? São 4 livros que eu li em 2 meses, eu não conseguia largar aqueles livros, mas porque um jeito de escrita, né? Uma perspectiva de redação de Elena Ferrante, que eu acho muito interessante, porque os personagens eles são muito realistas, eles são muito verdadeiros. Pai, olha! Meu marido tá verde. E eu gostei muito da forma como ela narra, da forma como ela trabalha, porque ela dá uma materialidade muito interessante aos personagens, né? Ela dá uma vida àqueles personagens que parece que eles saem do livro, né? Não há uma artificialidade na escrita, não há artificialidade na forma como eles pensam, sabe? São personagens que se organizam de uma forma muito, muito real. Né? E isso eu gosto muito desse tipo de literatura, que é difícil fazer, eu acho que é muito difícil fazer, porque às vezes a gente vê autores que escrevem que os personagens não convencem, né? Nós damos uma forcinha para esse personagem existir, mas Elena Ferrante parece que o personagem não precisa da nossa força para existir, ele que nos ataca, nos invade, nos toma, né? Então são personagens muito concretos, né? E esse livro saiu na Itália no final do ano passado, né? E em junho desse ano, a editora Intrínseca, pelo selo Intrínsecos, que é um clube de livros deles, né? Ela publicou A Vida Mentirosa dos Adultos, né? Que é a tradução do livro da Ferrante. E óbvio que eu comprei, né? Foi agora em junho, né, que lançou, já comprei, já li, já recebi, já comecei a ler, né, e eu acho interessante desses 2 livros que essa edição italiana, ela é uma edição bem feita, né, possui uma boa diagramação, né, só que essa edição da Intrínseca é infinitamente superior. Tá? A gente vê assim, uma diagramação mais suave, né? mais espaçada, as páginas. O livro é muito grande, o livro é bem maior do que o original italiano. Né? Então eu gostei muito da forma que a Intrínseca produz esses livros, esses selos intrínsecos, né? Gostei mesmo, eu nunca tinha mexido. E assim, esse livro da Ferrante, ela situa, né? Se situa nos 3 anos de vida de uma adolescente chamada Giovanna. Eu não vou ficar aqui falando do livro, dando spoilers dele, eu acho que não é nem meu objetivo, mas assim, a concepção do livro é interessante nesses 3 anos da Giovanna, dos 13 aos 16 anos. Né? E
quando a gente vê esse título sobre a vida mentirosa dos adultos, né, eu entenderia que não é nem sobre a vida mentirosa que o livro trata. O livro trata sobre a vida incerta, né? Porque quando a gente encontra a Giovanna, e muito do livro é em cima das concepções da Giovanna, do mundo da Giovanna, como ela pensa a realidade, a gente vê que a busca dela é a busca por um mundo coerente, por um mundo estável, por um mundo garantido. E esse processo dela sair da infância, entrar na adolescência, ela começa a perceber que não tem nada garantido no mundo, que não há uma certeza nem nas coisas nem nas pessoas, né? Ela encontra pessoas, encontra seres humanos contraditórios, elas encontram seres humanos que mudam de opinião rapidamente, ou que propõem uma coisa na vida e vivem outras coisas diferentes daquilo que propõem. E ela fica assustada com isso, e todo o livro envolve uma busca por uma certeza, uma busca por uma garantia, uma busca dessa adolescente por uma estabilidade, né? O que faz com que nós acompanhemos a frustração da Giovanna com o mundo dos adultos. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a perda da ingenuidade de Giovanna, né? Que entende que as pessoas não trazem uma coerência. Eu, você, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, nós somos contraditórios, né? E essa contradição passa por ela mesma, né? Porque ela atravessa esse livro buscando uma identidade fixa dela, uma identidade coerente dela, e encontra nela mesma uma bagunça, uma variação de formas e sentimentos e sensações, né? Então o livro ele atravessa um pouco as 3 anos de vida de Giovanna, 3 anos do começo da adolescência e 3 anos de questionamento do mundo, né? E isso eu acho interessante na obra de Ferrante, porque é uma literatura do cotidiano, uma literatura das insignificâncias, que muitas vezes uma coisa aparentemente banal na obra dela ganha vultos no decorrer do trabalho, ganha vultos no decorrer do livro, né? Então não é um livro de grandes aventuras, de grandes reviravoltas, é um livro de seres humanos, é um livro sobre pessoas, pessoas que não são nem heróis nem anti-heróis, são pessoas em contradição, né? E uma coisa que eu acho magnífica em Helena Ferrante, quando eu falo dessas pequenas insignificâncias que viram verdadeiros acontecimentos no trabalho dela, é logo no começo do livro, quando ela fala 2 anos antes de sair de casa, como é Giovanna, né, personagem, 2 anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia, ou como diz na edição italiana, que eu era muito bruta, né? E essa frase, essa pequena frase no início define o livro inteiro, ou melhor, não define, ela produz consequências que reverberam na obra inteirinha. Essa eu sou feia faz com que não apenas a vida de Giovanna seja afetada, mas a vida de todos os que estão em torno dela também sofram consequências. Eu sou suspeito de falar de Helena Ferrante, eu acho que um livro é algo que você tem que experimentar, né? Igual você assistir a um filme. Eu sou suspeito porque eu gosto muito desse tipo de literatura, desse tipo de abordagem, mas eu sugeriria que você experimentasse, caso você não conheça essa autora. Tá? Um grande abraço e um ótimo dia para você.